Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui mais uma vez na telinha de vocês para a gente falar de livros. E se você chegou aqui pela capa desse vídeo, considere se inscrever no meu canal, curta e compartilha para que o YouTube entregue meu vídeo a mais pessoas. E se você comentar apenas um emoji, já ajuda para o canal ter um pequeno crescimento. Mas como vocês viram na capa desse vídeo, hoje eu vou falar das minhas leituras de setembro e das que eu pretendo fazer em outubro. Hoje eu estou um pouquinho atrasada nesse TBR, são 10 de outubro, mas é porque as coisas estão assim mesmo e tá tudo bem. Eu aqui nesse meu canal, eu prefiro não ter uma obrigação de fazer o vídeo, porque eu levo a leitura como um hobby. Então, se eu me obrigar meio que ser bem rotineira, tal, eu acredito que eu vou colocar ele igual aos meus trabalhos. Eu tenho que fazer, então eu vou lá e faço e tá tudo bem. Não que eu não goste de trabalhar, mas eu prefiro que os livros sejam meu escape do mundo normal, né? Então é isso, vamos começar para não ficar muito grande esse vídeo. Vou começar primeiro com as leituras concluídas esse mês, que foram esses livros aqui. Lembrando que 2 deles eu fui de uma leitura do canal de membros da Gabriele Junks, portanto eles não iniciaram e finalizaram agora no mês de setembro, eles vêm desde o mês anterior. Mas por ordem, primeiro passei por cima de tudo e fui ler Caim de José Saramago. Gente, sabe o que eu tenho a dizer desse livro? Se você for aquela pessoa religiosa demais, não leia. Talvez você vai criticar isso aqui, mas se você for um religioso de mente aberta, você vai achar que esse livro ele é cômico, ele é engraçado, ele é gostoso de ler. Por quê? Esse livro aqui traz pra gente passagens da Bíblia, e o nome disso aqui, e esse carinha mesmo, o Caim, é o Caim da Bíblia, e ele usa algumas passagens bíblicas de maneira cômica, e faz questionamentos que, se você for aquele religioso que não aceita que tem posições opostas à da Bíblia, você vai acabar achando o livro chato. Mas eu achei esse livro perfeito, porque ele é cômico. Eu tenho eu pessoalmente eu pessoalmente escolho acreditar que Deus existe. Saramago era ateu e tá tudo bem, o cara escreve tão bem que nem, né? Aí ele usa algumas passagens bíblicas. E aí, eu vou usar só uma que tem aqui, que faz você questionar, que é assim, lá no Jardim do Éden tinha uma árvore que não se podia comer o fruto. Isso é bíblico, né? E aí ele questiona, se não podia comer esse fruto, por que Deus colocou a árvore lá e deixou lá, né? Então, e aí é claro que ele faz uma história em volta disso, e eu achei esse livro perfeito. Qual é o BO se você não vai nunca ler o Saramago, digamos assim? A questão dele, eu já disse isso no outro vídeo, é que é um parágrafozão. Parágrafo, sim, mas é que é grandão. E os diálogos, olha, se você olhar, é um textão reto. E é todo livro assim, ó. E os diálogos, eles são separados por vírgula. Quando você pega a manha, você percebe que cada letra maiúscula está sendo a fala de um personagem. Eu já gosto, me adaptei com a escrita de Saramago, foi mais difícil no primeiro livro, e mesmo assim sendo mais difícil no primeiro livro, eu gostei do livro, que o primeiro livro dele que eu li foi Intermitências da Morte. Bom, falei demais, né? Essa foi a minha primeira leitura concluída do mês de setembro. Essa sim foi iniciada e finalizada. Esse livro vocês também viram no meu último TBR e de leituras em andamento, 1922. Aqui, o autor do livro, ele colocou pra gente, claro, é o ponto de vista dele, a gente sabe, eu estou dizendo isso, mas a gente sabe que é o ponto de vista do escritor. Coisas que naquele ano, 1922, saiu no jornal e foi assunto para isso. Eu gostei desses livros, fiz até algumas marcações. Aqui ele tem até algumas dicas de outros livros, então é um livro que, se você gostar de ler reportagens, você vai gostar desse aqui. Aí eu fui pesquisar, esse mesmo autor tem o livro 1934 e não tem outro, então assim, nesse mesmo jeitinho aqui. Então é isso, também é uma leitura boa.
A minha biografia finalizada, primeira finalizada esse mês, foi de Padre Cícero. Padre Cícero é de Juazeiro do Norte, entre aspas. Ele nasceu no Crato, foi estudar para ser padre, volta para o Crato, do Crato ele se estabelece. Ele tem alguns meio que uns probleminhas lá por conta de ideias dele com o pessoal da igreja, digamos assim, e aí a turma fica meio com o pé atrás, se coloca ele numa paróquia ou não, mas acontece que lá pertinho do Crato tem um povoado chamado Juazeiro, com J-O. E aí vão de lá convidar Padre Cícero, que estava sem paróquia e estava ali no Crato, para ser o pároco daquela aldeia. E aí é nesse contexto que eu digo que Padre Cícero não escolheu Juazeiro do Norte, que a igreja não escolheu Juazeiro do Norte para Padre Cícero, mas foi o Juazeiro que escolheu Padre Cícero. Essa é uma biografia perfeita. Eu estou me organizando para falar somente dela, porque eu gostei demais. Eu meio que dizia assim, se era esperto, se era inteligente, quando eu não havia lido essa biografia. Mas aí, lendo, eu percebi que isso, assim, foi um homem que eu realmente agora admiro, o Cícero Romão Batista. Eu super indico. Outra biografia que eu finalizei agora no mês de setembro foi a biografia de Leonardo da Vinci. O cara era um homem à frente do seu tempo, viveu ali entre 1400 e um pouquinho, que eu sempre esqueço essas datas, e 1500 e alguma coisa, viu, né, a passagem de século. Ele era muito inteligente. Leonardo da Vinci era um filho bastardo, e uma curiosidade, eu não sabia, vim aprender isso com esse livro, que Leonardo da Vinci é Da Vinci, porque ele morava na cidade de Da Vinci. Filho, não foi reconhecido, no final da vida teve um BO aí com questões de herança e tudo mais, mas muito inteligente. Ele não era só pintor, ele era também pintor. Ele era um cara muito, muito, muito à frente do seu tempo. Tem algumas invenções dele que foram testadas na atualidade e, por incrível que pareça, deram certo. Leonardo da Vinci é do período renascentista. Então, há aqui a valorização das artes, do corpo, do belo. Sabe, uma coisa que eu acho impressionante em Leonardo da Vinci é que ele queria conhecer um negócio humano, parece uma coisa meio para nós aqui, fora do comum, mas ele dissecava corpos humanos. Então, assim, depois a igreja foi e meio que condenou essa prática, mas ele queria conhecer a cabeça do humano, ele dissecava a cabeça de um humano. Ele queria conhecer os animais, ele dissecava a cabeça de animais. É uma biografia maravilhosa, essa biografia de Leonardo da Vinci. Gente, e aí o que eu vou falar agora vai ser polêmico. Por quê? Porque foi um livro que eu li e eu vi que um monte de gente gostou desse livro, só que eu não gostei muito, achei só o livro, tá bom. E você com certeza vai ter gente que vai dizer que é só doida. Esse livro, Crônica de uma Morte Anunciada, é de Gabriel Garcia Marques. E eu achei, talvez, não sei se é porque eu não me identifiquei com a escrita. E o nome já diz, é uma crônica de uma morte que foi anunciada. Todo mundo nesse lugar aqui, me esqueci o nome desse lugar, sabiam que o cara ia morrer. Eu também esqueci o nome. E aí saíram, ele foi acusado de, como é que eu vou dizer? O personagem aqui foi acusado de tirar a honra de uma moça, pela própria moça. E aí a família da moça foram atrás. Os irmãos da moça foram atrás para trazer de volta essa bendita honra para a família. O que acontece é que eles saíram dizendo, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. E todo mundo sabia que ele ia matar. Eu não sei nem se pode dizer isso aqui. E todo mundo sabia e ninguém avisou. Ninguém avisou a ele, ninguém. E houve até pessoas que disseram, ele merece mesmo. E teve na hora pessoas que ficaram esperando que acontecesse. É tipo a atualidade, que as pessoas hoje pegam o celular, em vez de ajudar, pegam o celular. Houve pessoas que ficaram olhando enquanto acontecia. Eu não achei esse livro, talvez sim, num momento que eu não sei, uma releitura eu gosto. Eu achei esse livro só legal. É a polêmica, né? Gente, esse livro aqui que eu finalizei, Grande Sertão Veredas, que livro! Teve o plot mais assim, inusitado que eu podia. É um clássico. E geralmente a gente diz, eu não quero, clássico não importa, não. Eu não me importo com spoiler, eu quero deixar isso bem claro. Mas, cara, que bom que eu não teve spoiler, sabe? Porque eu não gosto muito de assistir, mas sabe quando você tá assistindo um filme e que você fala, quando acontece uma coisa que você não esperava, foi o que aconteceu com o final desse livro.
o plot desse livro. O problema desse livro é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o primeiro parágrafo desse livro. É assim que começa, olha. No nada, tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu. E com máscara de cachorro, me disseram. Eu não quis avistar, mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços. Esse figurava rindo feito pessoa. Então essa leitura aqui, que você tem que ler com calma e tudo mais, é ela o livro todo. E ele não é dividido por parágrafos, sabe? Esse livro requer uma segunda leitura, e eu vou fazer, não sei quando. Por quê? E quando eu comecei a ler esse livro, eu disse assim, eu vou fazer a leitura desse livro, não, que livro cansativo. Esse livro é realmente uma jornada meio pesada mesmo, assim, ela é arrastada, você fica olhando, observando, ai, como cansa às vezes e tudo mais. Mas quando eu cheguei lá no final, que teve esse plot, eu disse, não, eu perdi um monte de coisa nesse livro, e mesmo assim, não, então esse livro requer uma leitura, e, gente, é um livro arrastado. Mas um conselho que eu posso dar, se você for e quiser, se arraste 6 meses, mas se arraste por essa leitura. Eu recomendo. Bom, e agora eu vou para os meus TBRs, que assim fala, gente, sei lá. Bom, os livros que eu pretendo ler em agosto. Em outubro. Eu vou sem pretensão, porque das últimas vezes eu coloquei livros, a minha jornada de trabalho não deu para cumprir. E mês passado eu casei, gente. Ai, ficou tudo muito perturbado. Nas 2 últimas semanas eu mal li, então não cumpri aqueles que eu deveria ter lido. Então esse mês eu vou sem pretensão e vou trazer apenas 3 livros agora que eu quero ler. E vou. Esses com certeza eu vou ler agora no mês de outubro. Vou começar com Alienista, que eu ainda não estou lendo, mas pretendo ler, porque é um livrinho curto. Eu, na verdade, vou ir acompanhar o professor Rodrigo Leão. Adoro o canal dele, se vocês puderem seguir, sigam lá. O cara é muito top. Mas é que tem muita gente na leitura de membros e é muita mensagem, eu não consigo acompanhar. E eu só vou ler ele no final de semana. Eu vou ler esse livro. Estou novamente, parece que eu não largo mais Gabriele. Estou no clube de membros de Gabriele. Nós estamos lendo o mês de horror Drácula. Gente, eu sou doida. Primeiro eu quero que vocês vejam que está marcado no início e no fim. Eu li o prefácio e o prólogo desse livro. Por quê? Eu tenho um péssimo hábito, gente, de eu não ter interesse no pós-fácil depois que eu termino o livro. Então, aí eu disse, quer saber? Eu vou começar pelo fim. Aí eu li o prefácio. Eu quero ler o livro todo. Eu li o prefácio. Fui lá ler os extras, que essa edição ela é riquíssima. Os extras, o pós-fácil, tem algumas imagens aqui, tem algumas fotos de anotações dele, ó. Aí eu li tudo isso. Li. Aí comecei a história. Gente, Drácula é bom demais. Sabe assim, eu não devorei o livro porque eu quero acompanhar os comentários. Ele é um romance epistolar. E é a primeira vez que eu leio, para começar a conversa, um romance epistolar. Aí eu vi a Gabi dizendo que geralmente costuma ser um pouquinho mais arrastado. Só que esse te consome, sabe? E o início, assim, é um advogado recém-formado, ele vai para... Ele era... como é o nome? Ele era estagiário e aí ele vai para fazer essa finalização de compra com o Conde Drácula lá acho que Transilvânia mesmo. Aí o que acontece? Eu sou assim, eu esqueço o nome de coisas, eu quero saber da história. Aí quando ele vai, depois é que sai eu não sei se chama ordenação, o documento que diz que ele realmente é advogado. Bom, e ele vai. E aí acontece coisas lá, e a história mais interessante aqui no início pra mim é ele lá, e tem um doido aqui, eu vou contar a parte mais que eu achei mais assim, dessa parte aqui, dessa primeira parte, dessa metade da primeira semana. Um doido, ele tava juntando moscas. Aí o doutor do manicômio pediu para ele parar de juntar mosca. E aí ele começou a juntar aranha, porque a aranha comia mosca. E aí depois o médico notou muita aranha. Aí ele pediu para parar com a aranha. Então ele começou a juntar pardal. E aí o pardal comia as aranhas. Gente, depois ele pediu um gato, mas aí o médico não deu um gato a ele.
Aí, a cor mais cebosa desse livro, tava voando uma mosca. A bênção, tava voando uma mosca. Bem gordona, segundo o livro. Ele pegou a mosca e mordeu. Eca! Eu tô contando mesmo, saia daí se você não quiser saber. Aí o que acontece? Depois, ele passou mal. O médico observou aquilo, depois ele passou mal. E quando ele tava vomitando penas. Vocês estão entendendo? Que ele tava vomitando penas. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se tivesse dado gato. Você tá entendendo? Esse livro, gente, é maravilhoso. E eu tô contando essa história porque foi aqui mais assim, né? Mas tem aí o advogado lá passando por situações, percebendo coisas. Tem uma colega da namorada da noiva do advogado. Então eu tô isso aqui, eu tô nessa parte, eu estou amando esse livro. Esse livro é muito, muito bom. Eu aconselho vocês lerem Drácula. O meu contato com Drácula era o desenho, mas aí agora eu tô lendo o clássico e eu estou definitivamente amando esse aqui. Com certeza vai ser o terceiro, não, o quarto melhor livro de ficção desse ano. E aí, meu calhamaço preferido assim, que eu tô dizendo que eu tava preterindo ele nos outros meses, voltei para a leitura de Napoleão. Só que agora eu voltei começando, porque eu já tinha lido 100 páginas, e só empurrando ele ali, aí por isso que eu disse, não, esse mês não tem pretensão nenhuma, vou ler o que eu queria ler, o Drácula, né? E vou ler meu calhamaço, porque eu tenho que ler sobre Napoleão, eu gosto dele, né? Eu quero entender a coisa, entender o processo, então tô lendo aqui Napoleão, como vocês viram, eu fiz as marcações aqui, que é para ver se eu consigo cumprir na questão de dias. E já estou iniciando aqui minhas marcaçõezinhas, e essas vão ser minhas leituras agora para o mês de outubro. Pode ser que durante o mês eu coloque alguma outra? Pode. Mas o foco vai ser só nessas 3 mesmo, para não botar coisa demais, não cumprir. Como eu disse, eu não tenho a menor pretensão aqui de ficar só gerando conteúdo, endoidar não, porque eu já trabalho dando aula, eu já sei o que é endoidar. E eu tenho também um segundo emprego, que eu trabalho ainda numa empresa durante o dia, e é um negócio meio corrido, então vamos endoidar pouco, porque, né, a sociedade já tá doida, eu sou doida, eu não preciso piorar tendo um hobby, né, que coisa maravilhosa. Bom, gente, se você ficou até aqui, você é o tipo de gente que eu gosto e aquece meu coração, não se esquece de curtir esse vídeo, porque é importante que, né, você curta pro meu canal crescer. Então, até o próximo vídeo, um cheirinho de vocês.